Sejam muito bem-vindos, meus caros, e numa altura que o atual Primeiro-Ministro deu por encerrada a novela do Orçamento de Estado, o Chega está debaixo de fogo porque ficou implícito nos meios de comunicação tradicionais e, se me permitem, nas declarações de André Ventura, que havia a possibilidade de revogar o irrevogável, porque André Ventura ontem na Assembleia da República não foi tão claro como tem sido. André Ventura esteve numa entrevista na SIC Notícias, por exemplo, ou na CNN, já não me recordo, em que ele chegou a dizer: leio aos meus lábios, vamos chumbar este Orçamento de Estado, e André Ventura ontem não falou com essa clareza e, aliás, o que repetia de forma constante era que ia fazer tudo para evitar uma crise política. Vamos então ver algumas críticas que têm sido feitas e, diga-se de passagem, eu não sei, André Ventura não se comprometeu com posição nenhuma. Eu não li os títulos de jornais que diziam que André Ventura aprovava o Orçamento de Estado caso o Partido Socialista recusasse esse Orçamento de Estado. No entanto, o que eu vi foi que André Ventura não se comprometeu na Assembleia da República e disse que faria tudo para evitar uma crise política, ao contrário do que tem andado a dizer, que era basicamente: bom, nós vamos chumbar este Orçamento de Estado. E André Ventura não é um mau comunicador, não é como se tivesse falhado na comunicação. Eu acho que não se comprometeu porque não quis. Vamos ver duas críticas, e inclusive já vos falo de uma terceira, mas André Ventura e o Chega estão debaixo de fogo do país por causa desta situação que ficou implícita e de não ter havido um comprometimento claro sobre a posição do Orçamento de Estado. Vamos ouvir. Duas uma. Ou o Chega e o PSD têm andado a negociar em segredo, às escondidas do país, e o Primeiro-Ministro anda a enganar o país em relação à sua relação com o Chega. O Primeiro-Ministro disse que não, durante esta entrevista. Essa é ou isso está a acontecer e isso explica porque é que o Chega comprometer-se, mas pelo menos dar a entender que aprovaria o orçamento, e nesse caso o Chega não copiou apenas o irrevogável do CDS, copiou também a coerência desse irrevogável. Ou então o Chega anda a gozar com o seu eleitorado. Essa é a segunda hipótese, porque vai acabar a negociar um orçamento, a aprovar um orçamento que foi negociado com o Partido Socialista. Sem qualquer contrapartida para o partido. Sem qualquer contrapartida que se conheça. Eu acho que nenhum português que tenha votado no Chega ou que não tenha votado no Chega percebe o que o Chega quer sobre o Orçamento de Estado. O Chega dá mostras de uma total desorientação estratégica. Depois de ter dito inúmeras vezes que não viabilizaria o orçamento, o Chega, à 25ª hora, vem dizer que afinal pode, perante as circunstâncias, viabilizar o orçamento. Eu acho que já ninguém leva a sério o que André Ventura diz sobre o orçamento. Bom, meus caros, isto foi para vos mostrar o que se passou ontem nos meios de comunicação tradicionais. Falo também, por exemplo, do atual Primeiro-Ministro ter dado uma entrevista à Maria João Vilés em que disse basicamente que o Chega era um catavento e que não estava interessado se o André Ventura aprovava ou não o Orçamento de Estado. Portanto, André Ventura, nestas circunstâncias, não tem qualquer tipo de possibilidade de aprovar o Orçamento de Estado. Vamos lá ver uma coisa. O atual Primeiro-Ministro garantiu ao país que as mudanças e sugestões do Partido Socialista, quer o Partido Socialista aprove ou não o Orçamento de Estado, estão incorporadas no atual Orçamento de Estado que vai ser entregue. Portanto, já está fechada a contabilidade do Orçamento de Estado, digamos assim. Portanto, Luís Montenegro mantém o IRS de António Costa, faz uma descida completamente miserável do IRC, 1%. Portanto, veja-se bem a diferença, o impacto orçamental que isto terá, 1%, veja-se bem. Incorporou algumas medidas aprovadas pelo Partido Socialista e houve outras que não conseguiu incorporar porque, pela relação artificial e pela negociação artificial, diz que não aprovou determinadas medidas só para dizer: bom, eu ainda mando no Orçamento de Estado e, portanto, não pus tudo o que o Partido Socialista queria. Bom, Luís Montenegro esteve no dia de ontem, basicamente, a desmerecer o Chega, à semelhança do que fez agora a Joana Mortágua, do que fez Paulo Núncio e do que fez Rui Tavares e do que fez tanta gente nesse país, porque eu acho que houve um erro gravíssimo por parte de André Ventura. O erro gravíssimo é muito simples. André Ventura deixou implícito que havia a possibilidade de aprovar o Orçamento de Estado. Porquê é que eu digo isto? Porque o país todo reagiu assim. O país todo. Não foi só o LIVRE, não foi só o Bloco de Esquerda, não foi só o Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos acho que não reagiu, foi toda a gente. E, portanto, está implícita a ideia de que André Ventura, até por causa da razão pela qual ele marcou uma reunião de emergência, de que pode vir a aprovar o Orçamento de Estado. Meus caros, não há razão nenhuma para que se aprove o Orçamento de Estado. E eu tenho que vos dizer isto, eu sei que há muitas pessoas que às vezes veem a política como clubes de futebol, e eu acho que isto não é aceitável.
Eu, da minha parte, independentemente daquilo que seja a posição do Chega, do que eu estive a ler, das alterações, inclusive estão disponíveis aquela proposta irrecusável por parte de Luís Montenegro, vocês veem que aquele programa poderia ter sido feito por uma coligação entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Aquele programa poderia ter sido feito assim. Há umas 10, 12 páginas que estão online e que eu estive a dar um olhinho, uma vista de olhos da proposta irrecusável. Não sabemos a proposta final, mas Luís Montenegro disse que a proposta estava fechada e que tinha as propostas do Partido Socialista incorporadas. Portanto, eu, independentemente da posição que venha a ser tomada, eu sou contra a aprovação deste Orçamento de Estado. Não há razão nenhuma para que se aprove um Orçamento de Estado negociado com o Partido Socialista que destruiu o país, e o Chega, ao aprovar um Orçamento de Estado, porque é preciso aprovar, tanto a abstenção como o voto contra do Chega chumba o Orçamento de Estado. Portanto, o Chega teria que aprovar um Orçamento de Estado no qual não foi tido nem achado, segundo o próprio Luís Montenegro e segundo André Ventura, e teria de aprovar um Orçamento de Estado que incorporou as medidas do Partido Socialista. Agora vocês dirão, bom, mas André Ventura não disse que aprovava o Orçamento de Estado. É verdade, mas o facto de André Ventura não se ter comprometido com a posição que tomou nas últimas semanas deixou implícito que existe a possibilidade de fazer tudo para evitar uma crise política. Eu não aceito este posicionamento. Sou contra, lamento imenso, eu sei que há pessoas que me vão cair em cima nos comentários, está tudo bem, é uma consequência que eu aceito, têm todo o direito disso, mas André Ventura, como comunicador nato que é, no dia de ontem deveria ter feito o que fez na SIC Notícias, na CNN, em que dizia abertamente, não, eu vou votar contra o Orçamento de Estado. Ele chegou a dizer, leia os meus lábios, eu voto contra o Orçamento de Estado. André Ventura não teve esta clareza no dia de ontem e o país ficou todo à espera de saber se André Ventura votaria favoravelmente um Orçamento de Estado no qual não foi tido nem achado e no qual estão incorporadas medidas do Partido Socialista. Portanto, independentemente da posição que o Chega tome, eu sou contra este Orçamento de Estado. Eu, Alexandre Sousa, tenho direito a isso, é a minha opinião, estamos num país livre, sou contra este Orçamento de Estado e, portanto, nessa medida eu não acho correto e acho puramente errado e acho que o Chega pode ser castigado eleitoralmente se votar favoravelmente este Orçamento de Estado. Pode ser muito castigado, quase que garanto, eu tenho visto comentários dos seguidores de André Ventura, dos seguidores do Chega, dos comentários nas redes sociais, André Ventura e o Chega vão ser castigados se, e só se, eu sei que não está garantido, mas está implícita a possibilidade, se votar favoravelmente o Orçamento de Estado. Da minha parte, sabem a minha posição, eu não ando atrás de tudo o que é feito pelo Chega. O Chega é liderado por um homem, eu sou outro homem e, portanto, temos divergências, temos posicionamentos diferentes. Eu, por exemplo, sobre a TAP também não tenho a posição do Chega, mas isso é o que é, eu sou militante do partido, continuarei a ser. Acho que o Chega continua a ser o mais próximo que existe das minhas convicções avançarem e, portanto, cá estou. No entanto, não me peçam para concordar com isto, porque não deveria ficar implícita a possibilidade do Chega aprovar este Orçamento de Estado. No entanto, André Ventura, por não se ter comprometido, pode ainda manter a sua promessa, e é essa a minha esperança. A minha esperança é que André Ventura recuse o Orçamento de Estado, se abstenha ou vote contra, é indiferente, porque para manter a promessa basta abster-se e está chumbado o Orçamento de Estado, e vamos a eleições. E se eventualmente as sondagens mostrarem que o Chega pode vir a ser castigado nestas eleições, é o que é. Agora, não vamos aprovar um Orçamento de Estado negociado entre o Partido Social Democrata com o IRS jovem do António Costa, que não se aprova um Orçamento de Estado de pessoas que nós temos andado a combater. E isso não faz sentido. E perdoem-me, estou aqui a dizê-lo, acho que tem que ser dito, não se pode aceitar tudo, única e exclusivamente porque é do nosso partido. Continua a ser o meu partido, mas eu não sou favorável a esta posição e espero que muitos de vós também não sejam, porque o que nós defendemos até agora era uma ruptura com o sistema, uma ruptura com o socialismo, e este Orçamento de Estado tem tudo, menos uma ruptura com o sistema e com o Partido Socialista. Muito pelo contrário. Segundo o Primeiro-Ministro, estão incorporadas as medidas do Partido Socialista. E, portanto, independentemente do que se venha a passar, André Ventura disse que a sua posição sobre este Orçamento de Estado era o chumbo. E, portanto, eu espero de André Ventura que ele chumbe este Orçamento de Estado e que não deixe implícito que pode mudar o seu sentimento de voto. Não sou favorável a isto e espero que não venha a acontecer. Portanto, estou deste lado, continuarei a estar onde sempre estive. Acho que o Chega é o mais próximo que estamos das nossas agendas avançarem. No entanto, estar do lado do Chega, e aliás, no meu caso, ser militante do Chega, não significa concordar com tudo o que é feito, e eu estou aqui a exprimir a minha discórdia. Da minha parte era isto, meus caros, obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a caminho dos 20 mil subscritores, muito obrigado, meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.